Uma pergunta indo para desafios no período da presidência da República. Novamente, volto sempre nessa questão da privatização, reformas. Qual o desafio que foi mais difícil ali? Todo mundo conhece a história do Plano Real, o básico, pelo menos o pessoal conhece, mas ali no mandato, qual foi das reformas, das medidas tomadas a mais difícil e a que exigiu mais habilidade da tua parte para ajudar a pavimentar o caminho para a implementação? Veja, você não faz a reforma que quer, faz a que se impõe naquele momento e a que é possível. Quando eu fui ministro da Fazenda, ou controlava a inflação nos derrubava o presidente, a mim e a tudo, né? Então, foi uma reforma importante e, claro que não saiu da minha cabeça, embora eu tenha conhecimento de economia, não foi. Aquilo tem que se juntar gente e fazer cooperativamente. E você tem que ganhar as pessoas. Ganhar o governo, que não é fácil, porque o governo também está interessado no gasto, ganhar o Congresso e ganhar a opinião pública. Então, seguramente, o que me fez presidente foi o real, reforma monetária, botar as finanças em ordem. Mais uma vez, na presidência, tem outros problemas. Tem algumas reformas que são muito difíceis. Reforma da administração pública, reforma da Previdência. É tudo um trabalho contínuo, não é uma reforma. Você está o tempo todo tratando de consertar, melhorar, não sei o que e tal. E nem sempre você consegue. Na vida, não faz tudo que quer, faz o que pode. E, certas momentos, há uma abertura. Quando tem abertura, você tem que usar aquele momento para fazer a mudança, né? Bom, e você não faz a mudança sozinho, tem que convencer, como eu disse aqui, tem que vencer junto. Eu acho que, no caso nosso, você tem essas mudanças fundamentais monetária, trabalhista, previdenciária, da administração pública. Isso é um processo contínuo. Você não pensa que você fez e acabou. Não acaba nunca. Você tem que entender que está sempre tentando gente que quer reforma, gente que não quer reforma. Você tem que ver o que funciona naquele momento, o que é necessário fazer naquele momento, o que é possível fazer naquele momento e juntar força para fazer. Ninguém, mesmo na ditadura, eu vivi épocas de ditadura aqui, tanto do Getúlio quanto depois, bom, dos militares. Não pensa que eles faziam o que queriam, não. Faziam o que era possível. Porque o fato de você não ter liberdade não quer dizer que os interesses desapareçam, eles existem. Eles têm pressão, eles pressionam. Então, você faz o que é possível. Há momentos em que alguém tem poder e faz. Por exemplo, Castelo Branco, ele fez. Ele reformou uma opção de coisa. Eu posso ser contra ou a favor, isso não importa. Ele fez uma opção de coisa. Uma revolução, então, teve condições para fazer. O Getúlio também fez, na sua época anterior, né? O Juscelino fez uma coisa que é muito importante. Ele fez o Brasil acreditar em si mesmo. O que é muito importante. Nós estamos precisando agora, eu creio, de uma liderança que, de alguma maneira, contagie o país de um certo otimismo, crê que dá para avançar, dá para fazer. Nós estamos num momento difícil, porque o mundo vai mal, tem pandemia, tem sofrimento, tem dificuldade, tem diminuição de emprego, enfim, está tudo muito complicado. É esse momento que precisa alguém que tenha um pouco de capacidade de desafiar o momento, mesmo que seja um pouco irrealista, mas que proponha um caminho, um sonho, né? E que seja factível. Porque em política, quando você só sonha, não adianta. Você tem que ter um sonho que tenha algum caminho para você concretizá-lo, né? Isso eu acho que é muito necessário, acho que é importante, e a reforma um pouco faz parte desse processo. O que é necessário, o que as pessoas estão querendo e que é possível naquele momento. Você não faz, mesmo que você tenha proposto a reforma, ela não passa. Leva tempo. E não é uma coisa que você faça mecanicamente. Pelo menos da minha experiência como presidente, o Congresso reage e isso reflete, queremos ou não, a opinião pública. Então, você tem que ganhar a opinião pública. Muito mais do que o resto, tem que ter apoio da opinião pública, porque ela reflete no Congresso, né? E você vai ter sempre gente que pensa de outra maneira. Se você puser à margem quem pensa de outra maneira, está perdido. Você tem que tomar em consideração e pensar, será que ele está certo ou eu estou certo? Dá para fazer uma ponte? Não dá para fazer uma ponte. Se não der, paciência, não faz. Mas se der, é melhor fazer, né? E é melhor somar para poder avançar, né? Avançar na direção do quê? Cada momento você tem a direção necessária. Obviamente, agora tem que tomar conta da saúde pública. É óbvio. Nós todos estamos com medo, nós estamos em casa, não sei o que, pandemia. Você tem que olhar, atenção à saúde, mas não é só. E o emprego? Vai afetar muito, porque estamos perdendo empregos, né?
Então, hoje eu vi numa declaração de alguém do governo dizendo, ainda bem que nós só encolhemos 4% no esse ano. Bom, 4% é muito. Quer dizer, vai ter que repor isso aí. Então, você vai ter que ter capacidade de reafirmar um conjunto de valores, a nossa possibilidade. Dá para fazer. Não é que, se você não for um pouco sonhador, não faz nada. Né? Um pouco. Se sonhar demais, não faz nada também, fica só sonhando. Né? Você tem que ter um certo equilíbrio nessas coisas. Então, eu acho que é isso. E aí, o pessoal mais jovem sonha mais depressa. Então, apoia mais quem tem ideias assim, mais extravagantes, não digo extravagantes, mas que correspondam ao sentimento deles. Não tenha dúvida, os jovens vão querer trabalhar. Todo mundo quer trabalhar. E vai ter dificuldade de trabalhar. Como é que trabalha? Tem que ter investimento. Ele não quer saber se é nacional, quer ser estrangeiro, quer ver se tem emprego. Tem emprego, está crescendo a economia? Não está crescendo a economia? Né? Os intelectuais podem pensar, tem que ser daqui, dali não pode, não sei o que, ligado a tal país que não serve. Mas é o intelectual, alguns políticos. Mas não é o povo quer ver resultado. Né? Mas não é só o povo brasileiro, todos os povos querem resultado. Né? Então, eu acho que é isso. E nós estamos vendo resultados magros. O resultado é negativo, não por culpa do governo só, também tem, mas não é só. É por culpa da situação, que é uma situação muito difícil mesmo. Eu acho que, quando eu fui presidente, eu tive muita dificuldade. Na verdade, o que mais equivalente à situação atual foi o apagão, falta de energia elétrica, que é tremendo. Tremendo. Né? A crise da Ásia também, presidente. Como? A crise asiática entre um governo e outro, que criou um problema para o câmbio, foi difícil. Aí foi o senhor no telefone com as lideranças mundiais para equacionar, que não foi uma coisa... Isso é outra questão. Eu podia, pelo menos eu tinha a capacidade de me comunicar com muita gente no mundo, pelo telefone. Né? Foi determinante naquele período, o Brasil não ter quebrado. Determinante. Foi porque eu usava... Eles confiavam em mim. Mesmo antes de eu ser presidente, eu fui uma vez ao Fundo Monetário, FMI, que era um fantasma naquela época. Bom, e era um francês chamado Candesu. Primeiro, eu fui falar com ele e eu falei em francês com ele. Isso já ganha metade do caminho. Metade pode fazer uma bobagem, mas metade do caminho. Porque o cara pensa que tem familiaridade maior, não sei o que e tal. E era muito difícil, porque nós precisamos ter um empréstimo. Depois eu fui falar com os banqueiros de Nova York. Era difícil, era muito complicado. Você tem que despertar confiança. Tem quem era então, não era ainda, mas passou a ser ministro da Fazenda dos Estados Unidos, Larry Summers. Era professor em Harvard, eu conhecia. Falei com o Larry sobre a situação, não sei o quê. Isso é importante. No fundo, o ser humano é muito importante sempre. Né? Eu falei com o Putin, passei uma semana lá. Fiquei surpreso com o Putin, porque era um cara frio, mas inteligente, sabia das coisas, sabia o que fazer. Né? Então, é necessário você ter essa abertura com o mundo. Não pensar só no Brasil, não. É com o mundo. Você tem que ter capacidade. E com a América Latina, então? Aqui eu tinha intimidade, eu tinha morado, eu falo espanhol, então eu tinha morado no Chile. Eu falava com todo mundo pelo telefone. Né? O cara da Argentina, como é que chamava? Era muito... Não, da Venezuela, o Chávez. O Chávez era muito divertido, né? Uma vez ele vinha, foi me visitar no Alvorada, no palácio lá. E chegou lá, ele pegou, não aparecia para tirar fotografia. Eu estava esperando por ele. Ele entrou com uma bola, mantendo bola no chão. Para quê? Para chamar a atenção da imprensa. Chaves era assim, mas ele era uma pessoa agradável, pessoalmente. Né? Se você furasse a carapaça dele, é perigoso, ele. Mas, enfim, era capaz de você falar. Depois eu fui aos Estados Unidos e alguém me disse alguma coisa sobre o Chaves lá. Eu defendi o Chaves. Ele ficou sabendo. Né? Defendi não porque eu tivesse amor pelo que ele estava fazendo, porque era injusto o que estavam pensando dele, a certa altura. Ele ficou sabendo. Essas pequenas coisas ajudam. Mas você tem que ter relação direta. Isso é o mais difícil do poder. E não interferir nos países, né, presidente? Porque eu acho que isso foi uma coisa importante. O Chávez, o senhor tinha relação, independente se ele o que ele estivesse fazendo, a relação era importante, não significava que o senhor o apoiasse ou concordasse. É isso aí. Assim com vários outros líderes, né? Com vários outros, no mundo todo.
Você tinha que ter, como os países da África, que era muito importante para nós também, né? Como os Estados Unidos, certamente, né? Gozado que eu tinha boa relação com o Clinton, mas também com o Bush pai, né? Então, que foi uma surpresa, né? Foi? Havia uma certa antipatia de todo mundo por ele, mas resolveu os problemas que tinha que resolver na hora. Foram resolvidos. Quer dizer, você tem que falar, porque isso não é o seu sentimento, é o Estado brasileiro, é o povo que está representando aquilo ali, né? Você tem que ter a capacidade de se comunicar, independentemente das posições concretas, né? De A, de B ou de C. Isso variando desde a rainha da Inglaterra até a pessoa mais simples do mundo. Você tem que ser igual, né? Todos bem. A rainha da Inglaterra, eu fiquei lá no Palácio de Buckingham um tempo, e era agradável, quer dizer, a família real, não sei o quê, e tem lá seus modos de ser. Eu vou discutir monarquia lá? Não. O problema não é meu, é deles, né? Eu estou sendo recebido, né? E tinha que botar aquelas roupas formais, eu ponho, né? Eu não sou desse jeito, mas eu fico desse jeito, se for necessário, né? Enfim, o negócio de ser presidente é melhor não experimentar, que não é fácil.